Oi pessoal, bom dia, professor Rafael de História, tudo jóia? Pessoal, como vocês estão cientes, tem que fazer a prova diagnóstica, não é? Essa prova diagnóstica é uma prova que o Estado pede para a gente passar para fazer com vocês, para ver como é que está o nível de aprendizagem, se vocês estão aprendendo direitinho, se tem que melhorar alguma coisa. Então é necessário que vocês façam essa prova, ok? Eu acho que vocês já tiveram acesso a ela. Se não tiver tido acesso, não tem problema. Assim que vocês conseguirem ter acesso a ela, vocês vão fazer essas atividades. Da mesma maneira que eu estou fazendo com os pets, né, lendo os pets, explicando direitinho, eu vou fazer a mesma coisa com essa prova. Não vou dar a resposta, mas vou tentar explicar para vocês da melhor maneira possível, para vocês fazerem também da melhor maneira possível, ok? Obviamente eu vou ensinar a área de ciências humanas, que eu sou professor de história, tem questões de história e geografia. Então, toda questão de história que tiver aqui eu vou ler e explicar direitinho, a de geografia vai ser com o professor de geografia, ok? Então vamos lá. Número 1. Leia o texto abaixo. O lema Liberdade, Igualdade e Fraternidade foi consagrado pela nova Constituição, tornando-se um princípio republicano. Após um novo período de obscuridade durante o Segundo Império, o lema retornou definitivamente após a deposição de Napoleão III em 1870, sendo inserido nas constituições francesas de 46 e 58. Além disso, as ideias da Revolução Francesa em geral exerceram influência sobre as cartas magras de vários países, incluindo o Brasil. Ótimo, né? Porque o tema da aula que eu passei para vocês na sexta-feira, né? Eu passei para vocês a aula sobre a Revolução Francesa, então caiu na hora certa. Aqui está falando do lema da Revolução Francesa, que é liberdade, igualdade e fraternidade. Por isso que a bandeira francesa tem três cores, azul, vermelho e branca. Tem a ver com esses três termos, ok? Então, seguindo. Esse texto mostra que as ideias revolucionárias influenciaram a imposição do absolutismo europeu. Você acha mesmo que aqueles caras que fizeram a revolução queriam o poder do rei? B. A legislação das nações ocidentais? C. O avanço da dominação imperial? Ou D. O fortalecimento do poder da nobreza? Então você acha que esse pessoal todo que queria criar leis no lugar dos reis tem a ver com a vontade do poder do rei, que é a questão A, legislação, tem a ver com as leis, C, com a dominação do rei, ou D, com o poder da nobreza, que tem a ver com o rei? Só tem uma resposta certa. Eu acho que dá para entender direitinho qual que é. 2. Observe a imagem abaixo. Então aqui é provavelmente uma criança trabalhando aqui numa linha de produção, né, o que antigamente era permitido, que hoje é contra a lei. Essa imagem retrata uma criança no passado realizando um trabalho como comerciante, doméstico, educadora ou operária. O que você acha que ela está fazendo aí? Eu acho que dá para explicar, dá para ver direitinho pela imagem. 3. Leia o texto abaixo. O território do Texas proclamou sua independência em 1836 e foi anexada pelos Estados Unidos 9 anos mais tarde. Texas hoje é um estado dentro do país que a gente chama como Estados Unidos. Por causa dessa disputa, os dois países travaram uma guerra que começou em 1846 e terminou em 1848, quando teve início a Corrida do Ouro na Califórnia. Com a assinatura do Tratado de Guadalupe Hidalgo, em fevereiro de 1848, o México reconheceu a fronteira do Rio Grande e cedeu para os Estados Unidos os territórios do Novo México, de Utah e Arizona, de Nevada e da Alta Califórnia do Oeste e do Colorado. Então você pode ver que um tanto do território que era do México foi passado para os Estados Unidos. Falou aqui, Novo México, Utah, Arizona, Nevada e Alto da Califórnia. E o Oeste do Colorado. Então os Estados Unidos pegou um tanto de terra do México. Esse texto mostra um processo político e territorial de colonização, conquista, descobrimento, resistência. Então, foi colonização, os Estados Unidos colonizou o México. B, conquista, os Estados Unidos conquistou esse território. C, descobrimento, o descobrimento não faz o menor sentido, né? Já estava tudo descoberto. E C, resistência. Então, o que foi que os Estados Unidos fez sobre o México? Foi uma colonização, uma conquista, um descobrimento, uma resistência. Molezinha. 4. Leia o texto abaixo. Com a Revolução Gloriosa em 1688, completa-se o ciclo da Revolução, na Inglaterra instaurando uma monarquia constitucional de caráter liberal que garantia as condições gerais para o desenvolvimento do capitalismo. Antes mesmo da Revolução Francesa, que eu contei para vocês na aula, ocorreram duas revoluções na Inglaterra, antes da Revolução Francesa. Uma conhecida como Revolução Gloriosa e uma conhecida como Revolução Puritana. Primeiro é a Puritana, depois é a Gloriosa. E essas duas revoluções queriam direitos iguais. Ou seja, os nobres que mandavam na Inglaterra
controlavam tudo, enquanto a burguesia e o povo que só pagava impostos não tinha direito a controlar nada. A burguesia não aceitou isso e fez uma revolução, e a partir daquele momento conseguiu implantar uma monarquia constitucional. Está falando aí no texto que te passou. O que significa isso? Vai continuar tendo rei, mas o rei tinha que seguir uma constituição. O rei não podia fazer a sua vontade, tinha que fazer a vontade da Constituição. E isso fez um território da Inglaterra um território para o liberalismo e para a criação do capitalismo, ok? É isso que está falando no texto para você aí. Esse texto mostra que os processos revolucionários da Inglaterra foram influenciados pelo pensamento da burguesia, da ciência, catolicismo e escravismo. Eu acabei de falar qual foi a classe social que fez essa revolução. A resposta está dada. Leia a narrativa abaixo. A Revolução Industrial, que também aconteceu na Inglaterra, substitui o servo e o homem pelos operadores de máquinas, figuras humanas que desapareceram por trás de máquinas da recente Revolução. O segundo ponto diz respeito à imposição de uma rotina de trabalho, que difere dos ritmos pré-industriais, orientados pelas estações do ano. Agora o tempo do trabalhador não é mais o tempo das estações, mas o tempo do relógio da produção. Então, em 1750 houve a primeira Revolução Industrial, também na Inglaterra, e o que o texto está falando é que esse ser humano vai deixar de ser visto como homem, mas sim para se tornar um operador de máquina. Agora a parte principal da sociedade é a máquina e não o homem. É a máquina que vai produzir, que vai gerenciar, que vai gerar tudo. O homem só vai ser o operador, a pessoa que faz essa máquina funcionar, ok? E além disso, está dizendo que a forma como o homem viu o tempo mudou. E é verdade. Antes da Revolução Industrial, o homem era guiado pelo sol, pelas estações do ano. Então, o sol nasceu, é hora de levantar, o sol se pôs, é hora de deitar. Agora com a Revolução, não. Agora o que controla o tempo é o relógio, esse mesmo relógio que a gente tem hoje em dia. Então, em vez do sol nascer, o sol se pôr ser o controle, agora é o relógio. Igual a escola, né? A aula começa às 7 horas da manhã. Então você tem que chegar lá às 7 horas da manhã. Não tem nada mais a ver com estação do tempo ou com o sol. Ok? Então você pode ver que hoje as coisas funcionam por causa da Revolução Industrial. A gente conta o tempo, tem a ver com a Revolução Industrial. Seguindo. A partir dessa narrativa sobre a Inglaterra do século XIX, então já está relacionando a segunda Revolução Industrial, né, que é a da energia elétrica. Explica-se a insatisfação operária pela ausência de qualificação do trabalhador, concorrência de outros países industrializados, condição de vida do trabalhador nesse período, crise na obtenção de matéria-prima industrial. Então aqui não está falando do trabalhador, que ele deixa de ser o principal e vira uma máquina, agora ele é uma coisa. Você acha que isso tem a ver com o quê? Com a ausência com a qualificação do trabalhador, com a concorrência de países, com a condição de vida desse trabalhador, se é uma condição de vida boa ou ruim, ou uma crise de obtenção de matéria-prima. Também está tranquilinho. 6. Lê o texto e observe a imagem abaixo. A guerra mexicano-americana aconteceu entre os Estados Unidos e o México de 1846 a 1848. Esse conflito foi de duas etapas marcadas para o Oeste, processo de expansão, realizado pelos Estados Unidos durante o século XIX. Então, Batalha do Cerro Gordo, Guerra Mexicano-Americana em 1847. Então, a mesma coisa de uma das questões atrás. É a guerra entre Estados Unidos e o México, ok? Por domínio de território, por domínio de população e por aí vai. Esse texto e a imagem destacam um conflito de natureza comercial, ideológica, religiosa e territorial. Então tá tranquilo, né? Na outra questão não mostrou que os Estados Unidos estavam tomando terra do México? Então essa guerra tem a ver com o quê? Comércio, ideologia, religião ou terra? 7. Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Então tem a ver com a Revolução Francesa. A Assembleia Nacional reconhece e declara na presença e sob o auspício do Ser Supremo os seguintes direitos do homem e cidadão. Artigo 1. Os homens nascem e são livres e iguais em direitos. As distinções sociais só podem fundar-se na utilidade comum. Artigo 2. O fim de toda associação política é a conservação dos direitos naturais e imprescritíveis do homem. Esses direitos são a liberdade, a propriedade, a segurança e a resistência à opressão. Então essas são as declarações de direitos do homem e cidadão que lá na Revolução Francesa foi criada, que eu falei para vocês na aula de Revolução Francesa, na aula de sexta-feira passada. Essa narrativa apresenta uma lei posterior à Revolução Francesa, que estabeleceu a
a autonomia ilimitada aos legisladores desse país, a igualdade jurídica entre as pessoas na França, a independência financeira aos franceses, leis rígidas para os cidadãos franceses. Então lembra lá, né? A classe mais pobre queria da classe mais rica? Ela queria o quê? Era autoridade, era independência, era lei ou era igualdade? Então vá lá que você sabe a resposta. 8. Leia a narrativa abaixo. O período da história brasileira iniciado com a proclamação da independência em 1822, então já tem a ver com a história do Brasil. Encerramento com a proclamação da República em 1889, ficou conhecido como Brasil Império. Então, entre esses dois períodos, houve o governo de Pedro I, o período regencial e o governo de Pedro II. Essa foi a primeira forma de governo adotada num país independente, sendo que dois imperadores, que é Pedro I e Pedro II, comandaram o país no período de Dom Pedro e Dom Pedro II. Houve ainda entre os dois reinados o período regencial, que eu também já falei, em razão de Pedro II ser ainda uma criança quando o pai voltou para Portugal. Esse momento do Brasil Império foi um dos mais tensos graças às diversas guerras que ocorreram no país, sobretudo com viés separatista. Então, só para lembrar, em 1822, Dom Pedro I declara nossa independência. A partir de agora, o Brasil é um país livre, é um país que se representa, não depende mais de Portugal. Quando ele declara nossa independência, nós não vamos ter presidente, nós vamos ter um imperador, que foi o próprio Pedro I. Depois de um tempo, ele vai abdicar do trono dele para voltar para Portugal e deixa o trono para o seu filho, Pedro II. Só que Pedro II era muito novinho. Então, durante 10 anos, houve um período chamado regencial, que algumas pessoas vão governar o país, até que Pedro II tivesse a idade suficiente para poder governar. Depois ele vai assumir e ter o governo dele, ok? Na hora que o governo dele acabar, começa o período de república no Brasil. É isso que o texto falou. De acordo com essa narrativa, a forma de governo do período imperial foi então Pedro I, Pedro II, ele foram o que nosso? Uma teocracia, uma oligarquia, uma monarquia ou uma anarquia. Teocracia é o poder na mão de um deus, igual lá no Egito tinha o faraó. Então o faraó se julgava um deus, então a teocracia. Oligarquia são algumas famílias poderosas, algumas pessoas poderosas que vão mandar juntas. Monarquia é rei, imperador. E anarquia é a falta de governo. Então o nosso caso foi o quê? Uma teocracia, uma oligarquia, uma monarquia ou uma anarquia. 9. Carta Régia de 13 de maio de 1808. Então no período que a família real de Portugal veio para o Brasil. Manda fazer guerra aos índios botocudos, propondo-me igualmente por motivo dessas saudáveis providências contra os indígenas botocudos, preparar os meios convenientes para se estabelecer para a futura navegação do Rio Doce, assim como favorecer os que quiserem ir povoar aqueles preciosos terrenos auríferos, abandonados hoje pelos sustos que causam os índios botecudos. Sou servido ordenar-vos dessa conformidade, que na junta que vos mando organizar, façais propor e executar todos os 3 meses os meios de exploração do Rio Doce. Então você pode ver que o Dom João VI, que era o governante de Portugal, então era governante do Brasil também, estava vendo que os índios estavam ocupando determinados territórios que ele achava que era dele. Então estava mandando tirar esses índios, porque para ele o controle da região era dele, e não dos índios. Então esse texto está dizendo que, de acordo com essa narrativa, qual foi o motivo para o príncipe regente Dom João decretar a guerra? Então, ameaça de posse do poder político pelos povos indígenas. Tinha alguma coisa a ver com política? B. Controle territorial colonial pela coroa portuguesa. C. Perigo de invasão do Brasil por exércitos europeus. Tem alguma coisa com o europeu aí? E D. Risco de independência da América Portuguesa. Você acha que os índios iam fazer independência da América, alguma coisa assim? Então, pensa direitinho que você vai saber qual a resposta certa. Questão 10. Revoluções inglesas no século XVII. De novo, voltou lá nas revoluções inglesas que eu falei para vocês, que é a puritana e a gloriosa. No século XVII, basicamente todas as potências europeias viviam sob o regime de monarquias absolutistas, ou seja, tinha um rei que mandava no país inteiro, sem constituição, sem nada. Tais governos se fortaleceram desde o início dos tempos medievais, quando a crise que então assolava a Europa feudal abriu espaço à formação dos Estados Nacionais modernos.
Então, desde que a Idade Média acabou e começou os países que a gente conhece hoje, como Portugal, Espanha, Alemanha e tudo mais, quem governava cada país era um rei. Nesse momento, a existência de um governo centralizador foi fundamental para o processo de unificação territorial, jurídica e monetária pelo qual passaram países como Portugal, Espanha, Inglaterra e França. Então está dizendo que se não tivesse esse rei, essa força tão poderosa, os países nunca conseguiriam ter sido criados. Então foi graças a esses reis que esses países conseguiram surgir. No entanto, com o passar dos anos, as críticas aos excessivos centralismo político por esse Estado absolutista começaram a ganhar força em boa parte do velho mundo. Então está dizendo que por mais que os europeus reconheçam a importância desse rei para a formação dos países, vai chegar uma hora que esse rei está mandando demais. Então as pessoas não estão mais aguentando esse rei. Embora as estruturas absolutistas tenham começado a ruir mais visivelmente ao longo do século XVIII, notadamente a partir da divisão de ideias iluministas, esse processo pode ser percebido na Inglaterra já em meados do século anterior. Então, o que está dizendo é que a Europa inteira vai perceber o quanto esse rei dá trabalho, o quanto esse rei não está dando mais certo só no século XVIII. Só que a Inglaterra já vai ver isso um século antes, que é no século XVII, quando essas duas revoluções que eu falei para vocês, puritana e gloriosa. Com base nesse texto, durante o século XVII e XVIII, houve na Inglaterra uma modificação de governo, permanência do poder no povo, retomada de concepções medievais e transformação religiosa. Você pode ver que com as duas revoluções, o governo saiu da mão do rei e foi para uma constituição. Então, a modificação é de quê? Do governo, houve a permanência do povo no poder, o retorno da era medieval ou transformação religiosa. Também é tranquilinho. 11. Essa 11 é uma questão de geografia. 12. Após a Segunda Guerra Mundial, a geografia depois vocês vão olhar para o professor de vocês, né? Que eu sou de história. Vamos lá, 12. Após a Segunda Guerra Mundial, ocorreu um intenso processo de independência das nações africanas. Então, vários países na África vão conseguir independência depois da Segunda Guerra Mundial. Porém, novos países se formaram sobre a mesma base territorial construída pelos colonizadores europeus, desrespeitando a cultura e a história das comunidades. Consequentemente, inúmeros conflitos étnicos pela disputa do poder foram desencadeados no interior desses países. Se você for ver o mapa da África hoje, você vai ver que os países na África são todos quadrados. O que significa isso? Alguém pegou um mapa da África e desenhou. Essa parte é minha, essa parte é minha, essa parte é minha. Entendeu? Quem fez isso foi os europeus. Espanha, Portugal, Alemanha, Inglaterra, França, esses países se juntaram à mesa e falaram, esse pedaço de território aqui da África é meu. Eles dividiram o território, por isso que é tudo quadradinho. Só que eles não levaram em consideração as pessoas que viviam naquele país. Eles simplesmente falaram, esse pedaço de terra é meu. Então, às vezes, no mesmo país, eles colocaram povos inimigos. Então, o que a questão está dizendo é o seguinte, depois que esses povos africanos conseguiram a independência, esse novo país que foi criado ainda tinha culturas diferentes, povos inimigos uns dos outros, e isso leva a muito problema que tem até hoje na África, né? São sociedades diferentes que vivem no mesmo país e não dá muito certo, ok? Então, de acordo com esse texto, a atual conjuntura geopolítica nos países africanos revela a divisão de fronteiras como herança de imposição dos colonizadores. B. A instalação de governos ditatoriais devido a forte apelo popular. Geralmente ditadura e apelo popular não tem muito a ver, né? C. Investimento em políticas sociais para a erradicação da violência. E D. O respeito à diversidade cultural das comunidades tradicionais. Tranquilinho, né, gente? Tem a ver com as fronteiras que eu falei para vocês. A partir de agora, são questões de geografia. Depois vocês vão olhar com o professor de geografia de vocês, ok? Qualquer dúvida, eu fico à disposição para ajudar.